Fala, meus amores! Hoje eu tô aqui de um cantinho muito especial da minha casa pra falar de um assunto que eu nunca abri antes, pra falar de um ponto de vista muito pessoal, tá? Não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas eu senti de trazer esse conteúdo pra vocês porque tem muito a ver com a jornada do canal. Se hoje eu tô aqui falando de estabilidade emocional, de rotinas que beneficiam a nossa saúde mental, é porque eu experimentei o oposto. Tá, e hoje eu quero falar com vocês sobre ciclotimia, meu diagnóstico de transtorno ciclotímico, contar um pouquinho de como é que foi essa jornada até aqui, o que disparou isso, o que é a ciclotimia, quais foram os tratamentos que eu já fiz, enfim, se vocês tiverem mais perguntas que eu não responder durante esse vídeo, você também pode deixar aqui nos comentários. Gente, eu vou tentar fazer com que esse vídeo seja o menos editado possível, para que seja realmente um bate-papo, uma conversa. Não tô acostumada a fazer vídeo assim, tá? Eu anotei só uns tópicos aqui para eu não esquecer de falar com vocês, mas não tô acostumada. Tipo, é um vídeo sem roteiro, sem nada. E a gente vai ver aí como é que vai sair, tá bom? Então vamos lá, vou contar pra vocês como é que eu cheguei até o momento do diagnóstico de um transtorno ciclotímico. Tudo começou no meu primeiro ano de imigração aqui em Portugal. Foi um ano bem estressante, um ano que eu me mudei pra cá já vindo de uma situação estressante no Brasil. Eu tinha terminado um relacionamento, uma empresa que não tava dando certo, então eu já vim buscando um recomeço, mas ao mesmo tempo sem certezas. Eu deixei meu apartamento montado no Brasil, eu não tinha nenhuma perspectiva se eu ficaria aqui 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então eu vim no modo literalmente de, vamos chamar de porra louquice, sabe? Então os meus documentos foram tirados quando eu já estava em Portugal. Eu não entrei aqui com visto para trabalho, né? Eu não entrei estruturada para isso. Eu vim como turista e aqui eu fiz um processo chamado manifestação de interesse que me permite ficar e trabalhar até que a residência chegue. E a minha residência chegou, né? Graças a Deus, quase 2 anos depois. Mas eu vou contar pra vocês como é que foi essa jornada do primeiro ano de imigração. Basicamente foi um ano em que todas as áreas da minha vida ficaram abaladas. O trabalho, eu consegui me demitir de 2 empregos praticamente ao mesmo tempo. Eu também, com a vida pessoal, estava completamente irregular, né? Eu tava, não irregular, né? Mas eu tava num momento onde os meus amigos mudaram todos. Eu não sabia nada como é que funcionava o país, eu não sabia a cultura, por mais que fosse a mesma língua, eu não sabia como é que era a cultura. E tudo isso foi gerando um nível de estresse que eu não percebi, tá? Na minha cabeça eu tava dando conta de tudo, pouco a pouco, puxando. Eu tava dando conta de tudo, fazendo acontecer. No meio de novembro, eu já tava com um comportamento um pouco perceptível aos meus amigos mais próximos, que era um comportamento muito impulsivo, muito... Como que eu posso falar? O meu humor não tinha estabilidade nenhuma, né? Então era um comportamento instável. Acho que é a melhor palavra que define. Eu tinha um humor muito instável. E eu recebi, né, conversando com uma amiga, que já é minha amiga há 13 anos e tá morando também aqui em Portugal, eu recebi um toque, assim, dela, falando: amiga, tô sentindo você diferente, por que você não vai e faz uma consulta, né, com um psiquiatra, volta pro psicólogo. E eu, ai, amiga, acho que não precisa. E o negócio foi piorando, gente. Foi piorando. Comecei a ter mais crise de humor, comecei a ter mais estresse, até que chegou num nível onde eu tinha, digamos que, leves paranoias, assim, sabe? Eu encanava, por exemplo, que essa comida aqui ia me fazer mal e eu começava a passar mal. Eu me encanava que alguma coisa tava me dando alergia e eu ficava com alergia. Era uma coisa, assim, intensa no nível de somar tensões e transformar em sintomas físicos. E até o ponto de chegar a pensar, né, que mais coisas que não existiam estavam acontecendo, né? Então, que pessoas... Tipo aquela coisa meio paranoica mesmo, sabe? Pessoas estão te observando, pessoas estão... Enfim. Então, acho que foi o momento mais crítico que eu mesma percebi que eu deveria passar por uma consulta psicológica ou psiquiátrica. Eu falo isso assim, fico até meio nervosa de contar essa história. Porque... primeiro porque é muito íntimo, assim, e não me orgulho desse momento. Eu acho que as pessoas que estavam próximas a mim nesse momento, que eu tava nesse caos, assim, as pessoas que eu conheci durante esse caos, eu queria ter a oportunidade de conhecê-las de novo, porque eu não consigo olhar pra trás e sentir que eu era eu, sabe? Você já teve essa sensação que você olha pra trás e não consegue se ver naquela pessoa? Enfim, essa é a minha sensação. Eu não consigo me ver naquela pessoa mais. A pessoa que eu sou hoje, eu não consigo me ver. Então eu tava com esse comportamento, né, de humor muito instável. O meu amigo que morava comigo tinha muito bom humor, mas ele sempre falava: nossa, morar com mulher é muito difícil. Acho que, né, TPM, esse tipo de coisa. E eu também achei que fosse uma TPM, alguma coisa assim. Até que eu cheguei
finalmente na consulta psiquiátrica, aceitei passar por uma consulta psiquiátrica, achando que o que eu tinha era TDAH. Certeza, analisei já todos os meus sintomas, falta de foco de vez em quando, impulsividade, Eu tenho TDAH, tá? Na internet estava todo mundo falando de TDAH. E foi a primeira coisa que a minha psiquiatra descartou. Eu cheguei, inclusive, depois, por conta própria, a fazer o teste do TDAH, só para ter certeza e descobri que realmente não tinha TDAH. Nesse teste, eu descobri que eu tinha superdotação. Olha que incrível. Eu não sou totalmente toda louca, mas tenho esse traço aí da impulsividade que vem também por causa da superdotação. Então, nesse momento, a psiquiatra, ela não deu nenhum diagnóstico, assim, né? Ela deu uma pista, assim, ela falou, olha, eu vou tratar como se fosse um transtorno de humor. Fiquei sem respostas ali de um nome que definisse o que eu tinha. Ela me passou uma medicação para estabilização de humor, e eu nunca tinha tomado medicação nenhuma. Eu passei a minha vida tomando homeopatia, remédios fracos. Eu nunca tinha tomado uma tarja preta. Não é tarja preta esse remédio, mas nunca tinha tomado nada assim muito forte. Eu tava morrendo de medo de tomar, mas foi aí que eu descobri quanto de gente que já tá tomando medicação, né, gente? A nossa sociedade tá muito louca. Descobri a quantidade de pessoas que também tá em tratamento. Conversei com essas pessoas e todas me orientaram a tratar. Nada melhor do que você estar com o tratamento certo. E pautada nisso, e na opinião de mais um segundo psiquiatra do Brasil, eu resolvi começar um tratamento para estabilização do humor. E, gente, o tratamento, ele caiu como uma luva, assim, sabe? Nas primeiras semanas, assim, eu já senti um efeito muito bom, porque eu tava dormindo mais. Eu sempre tive muita insônia, muita dificuldade de dormir, um sono muito leve, dificuldade mesmo tanto de dormir cedo quanto de acordar mais cedo, porque a minha noite era tão ruim que a hora que chegava durante o dia eu tava cansada, eu precisava dormir mais, porque a minha noite tinha sido horrível. E esse remédio, ele me colocava pra dormir de noite, à tarde, depois do almoço, eu dormia também mais uma horinha, e o meu cérebro, ele foi se regulando, só com aquele sono ele já tava ficando mais regulado. Mas ele tem um efeito também de conter a sua impulsividade, ele tem um efeito de fazer com que você fique com as suas emoções mais achatadas, sabe? Você não fica nem muito ansioso, nem muito animado e nem muito pra baixo. Quando eu vou buscar para que é essa medicação, eu descubro que essa medicação é usada em transtornos bipolares. E eu fiquei assim, né, meio chocada, né, porque é um transtorno assim grave. Para quem não conhece, o transtorno bipolar é um transtorno que afeta muito a vida das pessoas que têm. E eu fiquei, né, poxa, como é que eu posso ter vivido até agora sem esse diagnóstico, né, sem tratamento? E eu sabia que na minha vida eu tinha tido diversos prejuízos com relação ao término de vários relacionamentos amorosos, outra coisa, empregos. Sempre saí de empregos de uma hora para outra, sempre troquei de projetos. Esse projeto aqui tá bom, daqui a pouco não tá mais bom, já quero outro projeto. Então eu sempre tinha essas ações impulsivas, trocava de amizade às vezes muito rápido, e eu não sabia o que era, achava que era só uma questão de personalidade mesmo, né? Falei, minha personalidade é assim, eu sou mais desapegada, né? Então, vou seguindo a vida e tô aprendendo a ser eu e, enfim. Mas aí eu descobri que não, que todos esses sintomas, todas essas características, elas já eram prejuízos de um emocional ali, né, de um transtorno de regulação de humor. Então, na segunda consulta que eu fui, eu confrontei a médica, né? Falei, a medicação caiu como uma luva, estou me sentindo ótima, como nunca estive, estou plena, estou até mais criativa de novo, voltei a tocar música, instrumento. Isso quer dizer que o quê? Que eu tenho um transtorno bipolar? E ela não me respondeu, ela falou assim, olha, eu não tenho como te dar essa resposta ainda. A gente tá analisando, investigando várias coisas, né? E o que o outro psiquiatra do Brasil me disse foi, não, na verdade, a minha suspeita é de transtorno ciclotímico. Falei, que é isso? A ciclotimia. Que, na verdade, digamos que um dos estágios mais leves do transtorno bipolar, digamos que a gente tem um espectro grande, de 0 a 100, do transtorno bipolar, e a ciclotimia tá aqui, logo no comecinho. Então, ela é mais fácil de ser tratada, muitas vezes tratada sem medicação, com mudança no estilo de vida. Só que a gente precisa tratar ela aqui, porque a ciclotimia, sim, ela pode virar um transtorno bipolar tipo 2, transtorno bipolar tipo 1. Ou seja, na ciclotimia, você tem diversas oscilações
oscilações de humor que podem acontecer assim na mesma semana, podem acontecer em um mês, em um dia. Elas não te levam nem muito pro alto, pra euforia, assim, e não te levam nem muito pra baixo, pra depressão. Parece uma TPM intensa, assim, sabe? Uma montanha-russa que atrapalha a tua vida, porque quando você tá com raiva ou impulsividade, tudo são períodos em que você tá mais sem dormir, né? Tá mais agitada, às vezes tá com muita autoconfiança, daí por que você tá com tanta autoconfiança, você vai lá e joga o emprego fora porque você não precisa daquele emprego, troca de namorado porque você não precisa mais daquele namorado, aquele pico, né, de quem está lá dominando o mundo, ele às vezes acaba sendo muito prejudicial para a vida. Também do outro lado tem o polo negativo, né, que é o polo mais da depressão, onde você também não chega numa depressão, mas você fica naquele momento mais sem energia, sabe? Parece que nada tá andando na vida. Mais profundo que uma tristeza, mais paralisante um pouco do que uma tristeza, mas não chega a ser uma depressão. E eu acho que o ciclotímico, ele demora a perceber, porque como nada chega a ficar muito grave e ele sempre sabe que já já ele sai daquilo e ele entra em outro padrão, meio que você acaba não tratando, né? Mas a importância do tratamento é porque, sim, quem tem um transtorno do ciclotímico pode chegar a ter o transtorno bipolar tipo 2, onde você passa, se eu não me engano, tá, gente? Porque eu não sou psiquiatra, mas você passa mais tempo na fase depressiva, ou transtorno bipolar tipo 1, que é um dos mais complicados, onde você passa mais tempo na sua fase de euforia, né, de mania. Ou seja, a fase de mania, você não dorme, você fica megalomaníaco, você gasta todo o seu dinheiro, você acha que você vai comprar esse prédio inteiro e tudo vai ser seu. Enfim, então era importante, naquela crise que eu tava, fazer o tratamento para que eu não sofresse uma progressão. E o que eu descobri, gente? Pasmem. No meio desse tratamento, né, com essa regulação emocional, com todos esses sonos que eu dormi, eu comecei a me sentir muito plena, sabe? Me sentir com muita paciência de viver a vida. Comecei a viver a vida de um modo diferente. Eu comecei a viver devagar. O remédio me deixava meio lentinha, sabe? Meio devagar. E eu comecei a entender os benefícios de viver dessa maneira, sabe? Às vezes eu sentia uma raiva, um estresse vindo, alguma coisa, mas eu não precisava agir sobre aquilo. E você pode se perguntar, nossa, Mia, mas então por que você não fez isso só com uma psicóloga, né? Hoje eu faço. Hoje eu vou contar pra vocês ainda, mas hoje eu não tomo mais essa medicação. Eu tenho um controle só com um psicólogo e o autoconhecimento e a rotina de vida que eu vivo hoje me permitem isso, mas é muito difícil para uma pessoa que tá em crise, que tá com o cérebro desbalanceado nesse tanto, conseguir ter esse controle sozinho. Então parece, sabe aquelas pessoas que dão um conselho pra você assim, tá irritado? Só não fica irritado, só não se estressa, sabe? Tipo, não é bem assim que funciona. Então não é que você consegue controlar esses impulsos, é um impulso, então a hora que você vê, você já fez. A hora que você se toca, você já causou o prejuízo. É tipo um reflexo, sabe? Quando você tá caindo alguma coisa, você pega e depois você fala, nossa, peguei, olha que sorte. É mais ou menos assim que acontece quando você tem um transtorno de humor, sabe? Aquela onda vem e você acorda depois que ela tá passando. Tá, daí uma dúvida que as pessoas sempre me perguntam é se eu, trato com psicólogo. Sim, eu trato com psicólogo. Eu encontrei um psicólogo que era especialista em transtornos de humor e foi muito bom, assim, sabe? Ele me acompanha até hoje e ele me acompanhou em toda a fase da medicação, ele que me incentivou também a tomar a medicação e depois ele que foi percebendo junto comigo quando a medicação já não estava mais tão necessária e quando eu já estava me controlando sozinha. Foi analisando, fui tirando a medicação muito lentamente, né? Não é uma medicação que você pode parar de uma hora para outra, tem vários impactos no teu cérebro. Inclusive essa minha, você podia ter até uma crise de epilepsia, coisas assim. Então eu sempre tomei a medicação certinha, nunca errei, nunca esqueci. Eu era muito metódica com essa medicação. E quando eu parei a medicação, eu fiquei um pouco tensa, assim, sabe? Eu fiquei esperando que aquele caos voltaria pra minha vida qualquer momento. Fiquei ali naquela tensão de, será que eu vou começar a ter crises? E não é um medicamento que funciona como emergência, assim, se eu tiver uma crise eu tomo que funciona. Não, ele é um medicamento que você precisa ficar tomando, assim, a longo prazo pra ele funcionar. Então não era que se eu parasse, se tivesse algum sintoma, eu não ia conseguir reverter aquilo de uma hora pra outra, né? Quando me perguntam por que eu parei, é porque era uma medicação que realmente, se eu não tivesse a necessidade extrema de tomar, eu não tomaria. Uma medicação que você pode ter vários problemas, fígado, rim, enfim, várias coisas, é uma medicação que você não pode engravidar de maneira nenhuma. Então eu sabia que se eu precisasse tomar aquela medicação pra vida toda, eu teria que pensar numa outra solução, porque eu não poderia engravidar. Em algum momento eu teria que parar aquela medicação se eu quisesse engravidar. Foi uma decisão, assim, de realmente só pôr
aquela medicação no meu corpo se fosse extremamente necessário. Enfim, em várias conversas com a psiquiatra, a gente percebeu que a medicação chegou num ponto onde ela só estava me fazendo dormir, mas ela não estava necessariamente controlando mais o meu humor. Quem estava fazendo mais essa regulação emocional era eu. E daí vamos para a parte interessante desse vídeo. Aí eu aprendi um negócio incrível. Depois da pausa dessa medicação, 4, 5 meses, 6 meses, eu não tive nenhum problema, assim, nenhum transtorno emocional. E eu comecei até a achar que pudesse ser erro médico, me diagnosticaram errado, o que pode ter sido. E meu psicólogo me falou, olha, existe uma coisa chamada neuroplasticidade, que acontece quando o seu corpo, o seu cérebro entende o benefício de fazer a ação de um jeito diferente. Por exemplo, eu comecei a agir com mais calma, eu comecei a tomar as decisões mais lentamente, eu comecei a tomar as decisões com mais clareza mental, com mais estratégia, e eu comecei a ter menos prejuízos na minha vida por isso. E o meu cérebro entendeu, tipo, aprendeu como resolver os problemas de um jeito diferente do que eu resolvia antes. Ou seja, eu aprendi um novo caminho neural, que antes a minha mente não fazia. A minha mente rebatia, a minha mente falava, a minha mente respondia no impulso. Depois da medicação, eu entendi o que é o freio. Eu desenvolvi um freio dentro de mim e que eu consigo observar a situação com mais estratégia e daí me posicionar da melhor maneira. O cérebro entende isso, não foi uma coisa consciente, é uma coisa que o cérebro faz por si só. Ele entende os benefícios disso e ele acaba aprendendo esse novo comportamento. Todo esse novo comportamento que eu tive, eu percebi que ele estava associado a uma rotina que fosse mais respeitosa comigo mesma, assim, sabe? Que eu pudesse trazer mais o autocuidado pra minha vida, que eu tivesse um pouco mais compaixão comigo mesma, nos momentos difíceis, nos momentos desafiadores. Eu entendi a importância de pedir ajuda, eu entendi a importância de ter uma rotina, de priorizar o meu sono. Então hoje, se eu tenho uma noite que eu não dormi bem, eu cancelo uma reunião no meio do dia, mas sim, eu vou dormir 1 hora tarde. Ah, mas você tá sendo menos profissional. Eu não negocio mais. Se o meu sono naquele dia ficou ruim, tem um problema psiquiátrico, que se eu não durmo, se eu não descanso, se eu não reponho, eu sei o lugar onde eu vou parar, é prioridade, sabe? É que nem quem tem uma diabetes, por exemplo, e não vai priorizar a saúde, não vai priorizar alimentos mais saudáveis. Eu acho que é você tá atentando contra a sua própria saúde. E sem você tá bem, nada fica bem. Então foi uma coisa que eu aprendi. Nada, nenhum dos meus projetos, nada vai existir se eu não estiver bem. Então eu aprendi que eu precisaria cuidar de mim e naquele momento era cuidar do sono. Ter uma rotina mais leve, uma rotina mais amorosa, digamos, com o meu processo. Eu era muito faca na caveira, tipo, as coisas precisam acontecer grandes, precisa ser tudo rápido, é tudo pra ontem. Não consigo, não sou compatível mais. Quando alguém me chama para um projeto ou quer trabalhar comigo e a pessoa tem essa mentalidade, eu não sou a pessoa para trabalhar com você. Desculpa, eu não aguento, eu não aguento trabalhar dessa maneira mais, não me faz bem. E esse estilo, ele dominou tudo que eu acredito hoje, então hoje eu vivo e eu acredito muito, muito, muito nisso, gente. O nosso propósito, a chave dele tá na nossa dor. Então, eu tô aqui, uma pessoa que foi diagnosticada com ciclotimia, um transtorno de humor, que é mais desequilíbrio emocional do que isso. E hoje eu falo sobre estabilidade emocional aqui no meu canal do YouTube. As pessoas hoje que eu conheço do meu convívio, eu pedi pra eles me definirem recentemente, e todo mundo me definiu como uma pessoa, tipo, tranquila, carinhosa, cuidadosa. Então, assim, realmente eu percebi que eu encontrei uma nova versão de mim, que me faz muito bem. E, enfim, eu quis trazer esse vídeo pra vocês, pra que seja uma inspiração, assim. Se tem alguma região na tua vida que tá travada, sabe? Uma área da tua vida que tá travada. Área que você sente que causa mais dor em você, tá mais bloqueada. Pode ver que a chave do que você tem que fazer, do que você vai destravar, a chave tá ali. E é difícil a gente enxergar, mas a chave tá ali, tá? É difícil enxergar não, é difícil ter coragem pra ir atrás dessa nova versão sua. E eu fico muito feliz de ter trazido esse estilo de vida pra minha vida, de compartilhar com vocês um pouquinho. E hoje vocês estão sabendo o quão autêntico pra mim é viver dessa maneira. Eu acredito na força, assim, de compartilhar as nossas experiências, dessa troca aqui, desse canal, da comunidade. Quero que seja um processo muito autêntico. Enfim, gente, esse vídeo foi um formato que eu nunca fiz na vida, então me desculpem se eu esqueci alguma coisa, se não ficou do jeito mais fácil de vocês mastigarem esse conteúdo,
mas ele foi muito honesto, assim, realmente contando um ponto de vista pessoal, a minha experiência com o transtorno ciclotímico. E eu acho que ninguém melhor para falar sobre o transtorno ciclotímico do que alguém que passou pelo, né, que convive com isso. Tem coisas que são muito bonitas na teoria e que eu escuto muitos psicólogos falando nas redes, muitos psiquiatras, e é claro que você se psicoeducar e entender sobre o seu problema, ele é muito bom, é uma coisa muito válida. Com certeza isso mudou também como eu lido hoje com o transtorno. E é isso, e eu acho que isso é uma perspectiva completamente diferente quando você escuta a parte técnica, quando você escuta quem vive, né? Os prejuízos, as perdas que a pessoa que vive com aquilo passou. Porque tudo isso que eu contei pra vocês de um jeito muito rápido, perdas de trabalho, as trocas de relacionamento, tudo isso, gente, é um peso emocional, é uma dor muito grande, né? Não é que é porque essa pessoa que fica com essa oscilação emocional, né, internamente na cabeça, já foi comprovado que isso pode levar, inclusive, à demência. É perigoso pro cérebro, sabe? Ficar num estado de oscilação emocional tão grande. Por isso que é necessário tratamento. Se você se identificou com esse vídeo, né, não se medique sozinha, não fique com uma opinião formada, vá realmente até alguém que seja um profissional da área, mas também sei o quanto é importante e quanto foi importante para mim escutar os relatos das pessoas que viviam com isso. Quis deixar aqui também a minha participação de relato, espero que tenha ajudado você. Se te ajudou, deixa um like nesse canal, já se inscreve, que aqui eu trago bastante conteúdo sobre rotina leve, desenvolvimento pessoal, e a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!